não poderia deixar de ser, é um estudo que vai levar um tempinho, porque nós vamos ver várias coisas. E nós estamos vendo Deus através dos seus atributos. Nós olhamos para os atributos de Deus e assim nós vamos conhecendo um pouco, né, daquilo que Deus revelou sobre si mesmo nas Escrituras. Você olha para os atributos de Deus, você olha para as suas qualidades, para aquilo que Ele é, para aquilo que Ele faz, para as suas obras, e aí você vai completando o quadro. E hoje nós vamos ver imutabilidade. Imutabilidade. E quem vai ler para nós hoje? A Leona. A Leona vai ler para nós. Ela não está trabalhando esses dias, ela está muito folgada. Esses dias de pouco trabalho, ela precisa se exercitar um pouco, exercitar a voz dela. Senão ela pode atrofiar as cordas vocais, isso é perigoso. Para nós, imutabilidade. Imutabilidade significa que Deus não muda. Não quer dizer que Ele esteja imóvel ou inativo, mas que não se altera, cresce ou se desenvolve. Isso. Imutabilidade significa que Deus não muda. Então, como qualquer atributo de Deus, é sempre bom a gente dar uma olhadinha na gente mesmo. Fazer aquela tosca comparação, né? Sempre vai ser tosca, não tem jeito, né? A gente se comparar com Deus é sempre tosco. Mas quando a gente pega o ser humano e examina como a gente é, como nós somos, aí você muitas vezes tem uma clareza. E na imutabilidade, nesse atributo da imutabilidade, é interessante como a gente realmente faz comparações interessantes. É interessante como a gente faz comparações interessantes. Tá. Vocês não ouviram isso? Nós mudamos. Em que a gente muda? Me dá um exemplo. Nós não somos imutáveis. Humor. Oi? Humor. Nós mudamos o nosso humor. E nós fazemos as coisas de acordo com o nosso humor? Fazemos. É natural do homem. Se eu estou de bom humor, eu trato as pessoas bem. E se eu estou de mau humor, eu trato as pessoas bem mal. Bem mal. Será que Deus muda de humor? Vamos ver. O que mais que a gente muda? De atitude. Por exemplo. Quando eu tenho uma opinião, a gente muda de opinião, né? Sim. Sim. Quantas opiniões você já teve desde que você se conhece por gente? Eu de vez em quando eu fico fazendo assim como é que chama aquele? Flashback, né? Flashback. Você volta lá atrás, né? E eu encontro cada coisa ridícula. Mas bota ridículo isso. Eu já fiz cada coisa e já acreditei. E já falei cada coisa. Mas não é possível. E você pensa que eu estou falando só de um passado distante? Depois que eu me converti, espera um pouquinho, mas de onde eu tirei aquilo, meu Deus? Da onde eu tirei aquilo? Né? Principalmente logo que a gente se converte. Por isso que é interessante, né? O crente novo ele é bem empolgado, né? Sempre aquela história da empolgação, né? E você fala e tal, mas a gente fala cada coisa. Né? Você já parou para pensar? A gente fala cada coisa. Opinião. A gente muda de opinião. Será que Deus muda de opinião?
Em relação a mim, falando de atitude também, eu acho que atitude também é em relação às pessoas, em relação aos filhos. Meu filho faz uma coisa errada, eu tenho atitude com ele. O outro faz as mesmas coisas, eu tenho outra atitude com Parcialidade. Parcialidade, entendeu? Eu não sei, né? É bem verdade que Deus não trata todo mundo igual. Né? A gente até viu sobre a graça comum aqui, que ele faz chover sobre justos e injustos. Isso ele faz. Mas isso não quer dizer que ele não dedique um favor especial para os seus filhos. Tem coisas que ele dá para os seus filhos e não dá para os incrédulos. Né? Mas isso não é porque ele é parcial. É apenas tão somente, não é porque os sentimentos dele simplesmente, puxa vida, isso aqui, eu vou ter que agradar mais isso, né? Não é isso, né? Não é assim. E isso que você falou é interessante, porque essa é uma área, quando a gente olha para Deus, já é difícil, já é mais difícil a gente imaginar como funciona, né? Como é que Deus faz. Então a gente precisa ter algumas coisas em mente aí para entender essa tal de imutabilidade. O que mais? Que mais nós, seres humanos, mudamos? Nós crescemos também, nós mudamos de tamanho. Até de tamanho a gente muda, né? Largura, Circunferência, Peso. cabelo branco. Paulo fala em 1 Coríntios 13, né? Eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, mas depois. é natural também que seja assim. É o correto que seja assim. Quando eu era criança, eu vivia no mundo infantil. Até as coisas pareciam que era tudo maior, né? Eu lembro que o Michel, a gente sempre brinca em casa, até hoje, né? Que ele conhecia as pessoas pelo calçado, quando ele era pequeno, né? É aquele homem que estava com tênis branco, né? Por quê? Porque ele era pequeno, né? Ele era perto do olhar dele, né? E depois a gente cresce e a nosso horizonte vai se ampliando, né? O horizonte do nosso conhecimento, da nossa percepção das coisas. Né? Mas Deus não. Ele não está imóvel ou inativo. É importante saber isso. Né? O fato de ele não mudar não significa que ele que ele seja estático. Deus é dinâmico. Deus está trabalhando. Deus está agindo. Ele não está estático, imóvel. Eu não posso mudar porque eu sou imutável. Então eu não vou fazer nada. Não posso fazer nada, senão eu vou ter que mudar. Né? Não. Deus não está inativo nem imóvel. Ele, sendo quem ele é e continuando a ser quem ele é, ele continua fazendo coisas. Né? Porque ele é Deus e ele pode fazer isso. Ele não se altera, não cresce e não se desenvolve. Deus não tem que mudar, ele não muda, ele não vai variar. Vamos ver dois textos aí. A Bíblia ensina sobre a imutabilidade de Deus. Malaquias 3:6. É o último livro do Antigo Testamento. 3:6. Alguém lê? De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês
nação de Israel, os filhos de Jacó. Porque eu não mudo, porque eu não vou mudar meu humor, eu não vou agir com vocês de um modo diferente daquilo a que eu me propus agir. Eu não vou fazer nada diferente daquilo que eu planejei, que eu prometi, em função de humor, ou em função de vocês terem me surpreendido com alguma coisa. Graças a isso vocês não são destruídos. É porque eu não mudo. E Tiago 17. Esse é um versículo bem importante, né? Porque o que existe de bom, toda boa dádiva. Dádiva, o que é uma dádiva? É um presente. Aquilo que é dado, é uma dádiva. E todo dom perfeito, tudo aquilo que vem para nós, que seja realmente bom, começando pela própria salvação. Salvação é uma boa dádiva, não é? Toda boa dádiva. Vem da onde? Do alto. Do Pai das luzes. Em quem não pode haver não muda com sombras inconstantes. Ele não muda com sombras inconstantes, né? A ideia aqui de uma sombra, né, que está ali está se projetando na parede. Você olha, tem uma hora que ela aparece, tem outra hora não aparece. Com os seres humanos é assim. Por mais que a pessoa seja uma pessoa estável, por mais que a pessoa seja uma pessoa confiável, de um caráter sólido, a pessoa sempre tem lá suas variações, né? E você muitas vezes pensa que vai encontrar uma coisa, de repente você encontra outra, né? Você está sempre se surpreendendo, né? Com Deus a gente se surpreende, mas a gente não se surpreende pelo fato de Ele mudar. Não é porque Deus era uma coisa agora há pouco e agora Ele mudou. A gente se surpreende com Deus é porque a gente não conhece direito. Essa que é a questão. Eu tinha um conceito sobre Deus. Eu conhecia de ouvir falar, né? De repente os meus olhos veem melhor. Eu tenho uma experiência de vida que junto com a palavra de Deus me leva a entender melhor Deus. Mas não é Deus que mudou, fui eu que mudei. Não é que Deus se deslocou, eu é que tive que me deslocar de um conceito que eu tinha para o conceito correto. No contexto de Tiago, né, inclusive, nós estamos aqui. Olha o versículo 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Porque Deus não muda, é que Ele, sendo o Criador de todas as coisas, Ele também é como que Ele tivesse nos recriado. O que Tiago está querendo dizer com Ele nos gerou pela palavra da verdade? Ele nos fez nascer de novo. Nós
nascemos de novo quando ouvimos a palavra da verdade. Então nós somos como que uma primícia. A primícia era aquele primeiro fruto, aquele fruto que agora surge de uma nova criação. A criação em Cristo Jesus que vai habitar com Deus por toda a eternidade. E onde está a base para nós confiarmos nisso? É porque Deus não vai mudar essas coisas. Ele não vai mudar o seu propósito. Ele não vai mudar as suas promessas. Ele não vai mudar aquilo que Ele disse que são coisas certas. Muito bem, agora vamos para um grande problema. Qual é, Leona? O problema levantado dentro deste assunto é: Deus se arrepende? Isso, vamos lá para Gênesis 6, versículo 6. Alguém lê para nós? Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Muito bem. Então o Senhor Deus se arrependeu. E agora? Eu não deveria ter criado o homem. Fiz uma besteira. É isso que o texto nos mostra? O que vocês acham? Deus está dizendo assim: ah, meu Deus, o que eu fui fazer? Qual é o contexto aqui de Gênesis 6? Todo mundo sabe? O dilúvio. A maldade havia crescido, se multiplicado na terra a tal ponto que Deus teve que dar um basta. E o texto que nós lemos diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E agora? Alguém chega para você e diz: olha, eu não acredito que Deus seja perfeito, Deus seja imutável. A própria Bíblia que vocês leem está dizendo que Ele se arrependeu. Então Ele falhou. Alguma coisa mudou na cabeça dele. E agora? O que vocês acham? Como é que você se defende? Ou você vai falar assim: agora caiu a casa. A casa caiu. Me dá uma. Eu disse o que está escrito aqui. Ah, vocês estão lendo muito bem. O que está escrito aí, Rose? Nesse caso, Isso. o arrependimento é mais uma linguagem antropomórfica. Isso. Vamos ver o que é isso em primeiro lugar. Palavrão aí, né? Uma linguagem antropomórfica.
falo de antropo, estou falando do quê? De homem. Antropologia, o estudo do ser humano, do homem. Não é homem, gênero masculino. É o estudo do ser humano. Antropos, em grego, é homem. Como é que é a palavra aí? Antropopatia ou antropomorfia? Antropomórfico. Morfos tem a ver com forma. Por exemplo, aquela palavra que se usa para a transformação da borboleta, metamorfose. É uma mudança de morfose, uma mudança de forma. Morfologia é a maneira como as coisas são, a forma que as coisas são. O André estava falando aqui de aumento de circunferência, né? Então tem pessoas que têm uma morfologia com a circunferência grande. Tem outras pessoas que têm uma morfologia sem a circunferência grande, né? Barriga de tanquinho. Eu já estava falando para a Nádia, né? Eu falei, eu tenho barriga de tanquinho. Ela falou, não tem mais. Não tem mais. Antropomorfismo seria na forma humana. Forma humana. E a Bíblia muitas vezes se expressa a pessoa, expressa a Deus, a pessoa divina, de uma maneira antropomórfica. Por exemplo, os olhos de Deus estão em toda parte. A minha mão te acolheu. Os pés do Senhor, os ouvidos do Senhor se reclinam para ouvir o clamor do seu povo. Agora eu pergunto para vocês. Deus tem orelha? Não. Deus tem mão? Não. Deus tem pé? Não. Jesus disse que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Ah, mas Jesus tem um corpo. Jesus tem um corpo. Mas quando a Bíblia está falando dessas percepções de Deus, não está falando do Cristo encarnado, não está falando disso. Até porque é lá no Antigo Testamento que aparece a maior parte dessas expressões. A mão de Deus, os olhos de Deus, o ouvido de Deus, a boca do Senhor e por aí vai. São antropomorfismos. É uma linguagem que procura nos familiarizar com um ser que nós não temos capacidade para vislumbrar. É uma linguagem que humaniza um pouco Deus, no sentido da linguagem, para que a nossa compreensão seja melhor. Deus ouve? Ouve. Ele precisa de uma orelha, de um ouvido para ouvir? Não, mas ele ouve. Qual a maneira que a Bíblia expressa de ele ouvir? Os seus ouvidos se inclinam. Mas Deus não está lá assim, né? Inclinadão assim, né? Deixa eu me inclinar melhor porque eu não estou ouvindo direito, né? Eu preciso colocar o ouvido mais perto. Não. É uma maneira antropomórfica. Muito bem. Quando a Bíblia fala de arrepender-se, nós precisamos entender uma coisa. Em primeiro lugar, é a palavrinha que realmente está no original. O Nardo, que já conseguiu sua Bíblia eletrônica lá, depois dá uma olhadinha lá em Gênesis 6:6, né? Você vai encontrar a palavra Naham, em hebraico, tá?
que quer dizer o quê? Entristecer-se, ficar triste, ficar aborrecido. Deus se entristece? Claro. Deus se aborrece com as coisas? Sim. Fica triste. A Bíblia diz que Deus tem sentimentos. Agora, qual é o sentido que o texto mostra claramente? Deus olhou para a raça humana que Ele fez, assim como Jesus olhou para Jerusalém e fez o quê? Chorou. Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês, como a galinha junta os seus filhotinhos, seus pintinhos debaixo das suas asas. Quantas vezes eu quis fazer isso e vocês não atenderam. Tristeza. Dói no coração de Deus. Deus se entristece profundamente com o pecado. Quando Ele olhou toda a raça humana, talvez ali o que 1500 anos depois da criação, toda a raça humana corrompida, fazendo tudo errado. Ele olhou e na linguagem que foi possível traduzir essa palavra, os tradutores encaixaram a palavra arrepender-se. Arrepender-se. Mas nós temos que tomar muito cuidado quando a gente olha para o termo e entendemos o termo apenas no sentido humano. Lembre-se que o termo ele está apenas humanizando uma ação de Deus. Um Deus que não muda e não pode fazer uma coisa e depois dizer: pai, errei. Puxa, eu errei tudo, eu vou ter que fazer tudo de novo. Muito bom. Vamos continuar lendo. Alguma dúvida aqui? Eu estou falando, mas de repente. M-A-H-A-N. Está estudando hebraico, então já está botando tudo ali. E, na verdade, então, Leone? Na verdade, tal linguagem não corresponde ao que, como homens, vivenciamos no arrependimento. Tanto a imutabilidade quanto a sabedoria e onisciência de Deus tornam vazias as ideias de que Ele muda seus planos eternos ou que se arrepende de algo que fez. Nesse caso, o arrependimento é mais uma linguagem antropomórfica. Isso. Inclusive, a notinha, né? Veja Gênesis 6, o que fala do coração de Deus. O próprio versículo já está dizendo que doeu-lhe o coração, não é isso? Doeu o coração de Deus. Ele olhou para a raça humana, puxa, que triste, né? Agora, se nós temos um conceito correto de Deus, a gente não vai pensar assim, que a tristeza de Deus é uma tristeza de quem esperava uma coisa totalmente diferente daquilo que aconteceu, e que ele não tem um plano, e que o plano dele já não está estabelecido. Agora, o fato de Deus ter um plano e de Ele já ter providenciado a redenção, não só a redenção daquele pessoalzinho ali, né? Porque Ele planejou que através da família de Noé houvesse um remanescente da raça humana, houvessem sobreviventes. Inclusive Pedro fala disso, né? Que Deus, Ele é assim. Ele escolheu, Ele decidiu pela sua justiça suprema, que Ele tinha que destruir todo mundo, não só as pessoas, mas tudo que havia na terra, e salvar apenas as pessoas que Ele indicou para entrarem na arca, que era a família de Noé. Ele, seus filhos, suas noras. O pessoal entrou e sobreviveu. E os animais que estavam com eles sobreviveram. Agora, tudo feito de acordo com o propósito de Deus, de acordo com os planos de Deus. Ele disse para Noé:
paciência de esperar. O pessoal lá tirando uma da cara de Noé, falando, blasfemando, e Deus, vai, continua aí, continua, porque essa vai ser a verdadeira tábua da salvação, né? Ok, o que mais, meu? Há também o quê? Há também o problema de vermos Deus tratando fatos iguais de maneiras diferentes durante a história. Isso também não quer dizer que Deus mude, mas que Ele executa seu plano para com o homem durante a história conforme seus eternos propósitos. Sim, você vai ver na Bíblia Deus tratando fatos iguais de maneira diferente. Tem muita gente que fica muito atrapalhada com isso, e por isso faz muita confusão, principalmente entre Israel e a igreja, né? Por que Deus instituiu no momento um sacerdócio e um tipo de sacrifício de animais, um tabernáculo, toda aquela coisa ali? Ele estipulou tudo aquilo, aí tudo isso cai por terra. Como é isso? Por que Deus estipulou uma coisa? Deus mudou? Não, Deus não mudou. Deus traçou um plano. E Hebreus nos explica, o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus nos explica isso. E nós já estudamos algumas coisas aqui falando sobre isso várias vezes. Que aquelas coisas eram sombras que se projetavam do sacrifício perfeito de Jesus. E os homens tinham aquilo como um pré-primário. Era o jardim da infância, da salvação que viria se concretizar através da pessoa de Jesus Cristo. E eles tinham que fazer aquilo. Aquilo não era brincadeira. Deus requeria aquilo mesmo. Agora, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, as pessoas sempre foram salvas pela fé e pela graça. Nunca existiu outro meio, não se engane sobre isso, certo? Mesmo, mas lá não era graça, era lei, mas era necessária a graça de Deus também. Não era a graça em Jesus Cristo como nós temos hoje, mas era um tipo de graça ali. Deus mudou? Não, Deus não mudou. Deus não mudou. Agora, antes da gente encerrar, eu queria colocar para vocês uma coisa que não está aqui na folhinha, mas é mais uma questão difícil. É um problema, bíblico. Nós precisamos encarar de frente, não podemos fugir. Só que nós não vamos ver tudo hoje. Por quê? Porque isso tem a ver em parte com esta matéria, eu vou encaixar aqui, mas em parte tem a ver com cristologia, que é o estudo de Cristo, Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo é Deus? Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo, então, muda ou não muda? Não muda, né? Não muda? Hebreus diz, Jesus Cristo ontem, hoje e sempre é o mesmo. Ele é Deus. Ok? Mas Jesus diz assim, antes disso, esse eu vou deixar para depois. Senão a gente vai ficar com dois textos na cabeça aí. Quando Jesus nasceu lá na manjedoura, ele era o quê? Ele era um adulto? Era um bebezinho, não era? Era um bebezinho. Ele agia como um bebezinho ou agia como adulto? Como um bebezinho. Chorava quando tinha fome? Sim. Imagino que sim. Criança. Ele brincava com os brinquedinhos que existiam na época lá? Ou não? Ele já saiu assim, brigando, né? Bebês, né? Bebês que há aí no mundo, ouçam-me, né?
Messias de Israel, e com a fraldinha assim, né? Falando. Tinha fralda. Não tinha como assim tem hoje, né? Aí Lucas nos dá uma informação interessante. Que Jesus crescia em conhecimento e sabedoria. Crescia em sabedoria. Ai, ai, ai. Quer dizer que Jesus nasceu com pouca sabedoria e teve que crescer em sabedoria. E aí? É isso que a Bíblia diz, não é? Hã? Como homem, sim. E como Deus? Como Deus, não. E o que ele fez com a divindade dele? Ele se despiu da glória. Ele se despiu da glória. Então ele deixou de ser Deus. Não, aquele texto aqui que ele fala que ele não sabia o dia da volta. Isso, esse era um outro texto. Esse era outro texto. Ele estava aqui. Hã? Ele falou como Deus, como ele não sabia. Mas ele, naquele momento ele sabia ou não sabia? Da volta. É, Olha, pelo que o texto mostra, ele não sabia. não sabia. A não ser que ele esteja mentindo. E aí temos um outro problema. Pior ainda. Nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, apenas o Pai sabe o dia da volta. Não é isso? O Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então tá, nós não vamos desenvolver hoje, mas é para você levar para casa, mas já com a solução já esboçada, claro. Até porque a maioria já tem noção disso, né? Mas a Bíblia fala em Filipenses, isso que o Nato estava dizendo, que Jesus ele se despiu da sua glória, né? Agora, ele não se despiu da sua divindade, ou como preferem os teólogos, da sua deidade, né? É a sua qualidade de Deus. Não deixou de ser Deus. O que Jesus fez, por exemplo, na época da sua infância, e diga-se de passagem, durante toda a sua vida na terra, Jesus, ele restringiu, vamos usar aqui as palavras certas, porque qualquer palavra diferente pode dar margem à confusão. Jesus restringiu o uso dos seus atributos. Ok? Ele encobriu a sua glória e limitou. Encobriu a sua glória se limitou e se limitou na forma humana. no uso dos seus atributos. Muito cuidado com a expressão abriu mão. Às vezes o pessoal fala isso, né? Jesus abriu mão. Jesus não abriu mão de nada. Abrir mão quer dizer deixar de lado. Não, ele não pode deixar de lado a sua essência divina. Ele pode deixar de lado, mas ele pode não usar. É prerrogativa dele. Ele pode não usar. Tem coisas que nós mesmos como seres humanos, o que é muito tosco, como sempre, né? Como eu estava dizendo no início, comparar, mas tem coisas que nós mesmos podemos experimentar isso, né? Coisas que nós sabemos fazer e não fazemos o tempo todo. Nós temos a capacidade de fazer coisas, né? O PA, por exemplo, o PA sabe fazer gol de bicicleta e tal, né? Mas agora ele não vai, né? Ele vai ficar aqui agora, né? Fazendo os malabarismos dele, né? Ele está aqui para outra coisa, né? Sabia fazer guarda quebrada. Hã? Sabia fazer guarda quebrada. Sabe, ainda sabe. É apenas um craque temporariamente fora de... Adormecido. Um craque adormecido, né? Fala, Valdeci. A Bíblia refere que o verbo se fez carne. Então, na verdade, ele já permanecia. Na verdade,
automaticamente ele ia divulgando a sua especificação, de onde Sim, vem, sim. quem ele é. Sim, mas mesmo até o momento da crucificação, né? Até o momento final da sua vida, Jesus nunca fez uso de todos os seus atributos. Ele nunca fez uso de todos, né? Aliás, se você olhar para a vida de Jesus, você vai ver uma coisa muito bonita, que é a sua submissão ao Pai. O tempo todo ele diz: eu vim aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Eu vim aqui para dizer as palavras que o Pai me disse para eu dizer. Por que Jesus ora tanto durante o seu ministério? Por que ele ora tanto? Você já parou para pensar sobre isso? Né? Se ele é Deus, por que ele precisa orar tanto? É porque ele está conversando com o Pai sobre o seu ministério. E eu não tenho dúvida de que também sobre o uso dos seus atributos. Né? Um bom exemplo disso é que antes da sua transfiguração, o que ele está fazendo? Orando. Ele ora, em seguida ele chama Pedro, Tiago e João. E se revela de uma forma que nenhum outro discípulo tinha visto. Né? Suas vestes resplandecentes. Né? Um pouquinho da sua glória. Um pouquinho da sua glória foi vista ali. É por isso que João podia dizer: e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Aquilo que os nossos olhos, os meus olhos viram, as minhas mãos tocaram com respeito ao verbo da vida, eu posso testemunhar para vocês. Né? Porque ele sabia de quem se tratava. Apesar da glória de Jesus estar encoberta, apesar de ser um ser humano, de carne e osso, né? Que suava, tinha sede, chorava, tinha fome, sangrava, ficava cansado de caminhar. Né? Ele tinha que caminhar os pés dele para ir de um lugar para o outro. Eu estava brincando aqui sobre na segunda-feira, né, eu estava falando sobre aquela coisa de Jesus, né, como carpinteiro, né, o pastor pregando, né, que Jesus não fazia um móvel desse aqui, né? Por exemplo, ele sendo Deus, ele não podia ficar lá, cortava, ele serrava, ele simplesmente dizia: está feito. Será que era assim? Claro que não. Ele fazia tudo como um ser humano. Quando ele tinha algo a manifestar da sua glória, ele manifestava da maneira como estava planejado manifestar, através dos seus milagres, através de tudo que ele demonstrou, aqui. Para encerrar então, Leone, a imutabilidade de Deus. A imutabilidade de Deus também nos conforta e encoraja, pois sabemos que suas promessas não falharão. Deus também não tem sempre a mesma atitude contra o pecado. Muito bem. Você deve se sentir confortado e encorajado. Porque você tem um Deus que não muda. As promessas de Deus não vão falhar. E a sua atitude contra o pecado vai sempre permanecer a mesma. O salário do pecado é a morte. Né? Você vai passar, talvez, né, pela morte física, se nós não formos arrebatados, né, antes disso. Se você passar pela morte física, certamente a morte eterna não te aguarda. Por quê? Porque o juízo que estava sobre nós, ele caiu sobre Jesus. E isso não vai mudar. Ninguém vai mudar isso. E o próprio Deus não vai mudar isso. Né? Porque isso é eterno, isso faz parte do seu próprio ser. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque podemos olhar para o Senhor e encontrar a verdadeira rocha, onde podemos nos abrigar, onde os nossos pés podem ficar plantados no Senhor.
dúvidas, pelas tribulações. No Senhor nós podemos vencer as coisas que encontramos em nós mesmos e que desagradam ao Senhor. No Senhor nós temos a esperança, no Senhor nós temos a certeza de um Deus que não muda, um Deus que é o mesmo, um Deus que tem o mesmo caráter, de eternidade a eternidade. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor também nos ajuda, olhando para o Senhor, a sermos pessoas menos instáveis, menos sujeitas a tantas variações. Podemos olhar para Jesus, o nosso modelo perfeito, e ver alguém que age, que fala, como nós devemos fazer. Por favor, Pai, nos ajuda a nos firmarmos em Ti, no fato de ser o Senhor imutável, e nos ajuda a termos uma vida em que nós mesmos, embora jamais possamos ser imutáveis como o Senhor, possamos cada vez mais ter posições sólidas, atitudes sólidas, palavras sólidas, que sirvam também de conforto, sirvam de exemplo, sirvam de desafio para todos aqueles que vivem ao nosso redor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.